Davi, em primeiro lugar, obrigado por aceitar o nosso convite para essa entrevista. É bom tê-lo aqui para essa conversa, tê-lo aqui em Nova York, nessa semana de infraestrutura focada no Brasil. E acho que um dos temas mais quentes aqui nas discussões é o desenvolvimento do modal ferroviário no nosso país, a importância que isso tem para a logística, escoamento da produção. Então, eu gostaria de começar justamente abordando o Plano Nacional de Ferrovias. É uma iniciativa chave para a modernização do nosso modal ferroviário. Então, qual a sua avaliação desse plano, das iniciativas que estão sendo realizadas, tanto no âmbito da associação como do governo e também a participação do privado nesse sentido? Oi, Henrique, obrigado aqui pelo convite. É um prazer estar aqui no GRI com vocês, conversando um pouquinho sobre infraestrutura, de um país com tantas oportunidades como o Brasil, né? E o setor ferroviário, talvez seja dos diversos setores de infraestrutura, um dos que pode trazer mais frutos positivos para o país. E, nesse sentido, o Plano Nacional de Ferrovias vem num momento super oportuno. Acho que ele traz algo, né, que é fundamental, é a gente ter uma carteira de projetos ferroviários, um pipeline de projetos, onde é que a gente vai estar no futuro. Porque, ao mesmo tempo, né, isso atende uma demanda, né, dos nossos produtores. O embarcador quer saber quando vai embarcar como, de caminhão, de trem, que hidrovia, qual vai ser o porto, que ele, então isso dá uma previsibilidade para a produção brasileira e, ao mesmo tempo, traz uma previsibilidade para aquele cara que vai investir, para quem vai colocar o dinheiro nesse ativo no futuro. Então, a lógica desse pipeline é fundamental. A gente não pode ter projeto no varejo. A gente tem que ter um atacado, a gente tem que ter uma visão de longo prazo de projetos ferroviários para o nosso país, né? E aí de talvez duas dimensões, né, que são fundamentais para quando a gente pensa em ferrovia. Primeiro que são projetos caros. Ferrovia é caro, caro fazer ferrovia. São projetos de bilhões, de dezenas de bilhões de reais, de longo prazo de maturação, com alto risco envolvido. Quem faz a ferrovia toma o risco da demanda, da carga, toma o risco da integração do porto, da operação daquele ativo, mas, ao mesmo tempo, com a mega oportunidade de um país que transporta algo como 20% da sua produção por ferrovia. Então, tem muita soja para entrar no trilho, tem muito minério para entrar no trilho, tem muito carga multimodal, tem celulose, tem fertilidade, ou seja, existe um potencial imenso de mercado. Então esse é o cenário que a gente está hoje, né. A gente, como associação, trabalha e tenta ajudar o governo, né, fazendo esse meio de campo, né, entre as empresas que estão hoje no setor, né, os técnicos do governo, os investidores, a indústria. Acho que é talvez trazendo as dimensões, né, que vão fazer esse plano dar certo, que já está no caminho, e acho que os passos estão sendo estão se dando nesse sentido. A primeira, de fato, é um projeto. Tem projeto, tem estruturação. Tem projeto de engenharia, tem projeto de demanda, tem que ter um arcabouço regulatório adequado, né, ou seja, a gente tem que estar preparado com contratos para serem levados, né, para os investidores. O segundo ponto é resolver passivo. Então, existe um trabalho também da gente identificar os problemas do passado, resolvê-los e não repeti-los no futuro. A gente pode até cometer novos erros, mas não vamos cometer os erros passados. Então, existe um trabalho também em curso agora, muito significativo, de rediscutir os contratos passados, prorrogando, às vezes repactuar, né, alguns contratos que já foram feitos recentemente, ou seja, para que a gente não tenha, né, que a gente tenha sempre boa performance desses contratos. E talvez o terceiro ponto que eu destacaria, né, é trabalhar em um modelo regulatório de ponta, em que de fato incentive, né, o investidor, incentive o empreendedor a tomar risco e fazer aquele negócio dar certo, né. Então a gente tem que melhorar a nossa regulação, melhorar a nossa matriz de risco, ou seja, da forma de que a gente possa, fazer o que o público, né, faça o seu melhor e o privado faça o seu melhor em torno desse plano de novo de ferrovias. Perfeito. Você falou da associação, né, o papel que vocês desempenham, uma espécie de meio campo ali entre governo, privado, enfim. Você poderia destacar, mencionar alguns dos, projetos mais emblemáticos em que vocês atuaram ou estão atuando, diretamente? Como é que vocês suportam essas iniciativas e efetivamente qual é o papel que vocês desempenham? Bom, a gente tem como associação, a gente tem talvez 3 grandes dimensões de atuação. Talvez Perdão. a primeira delas, acho que é o mais clássica, né, o papel de advocacy. A gente trabalha numa área de competitividade setorial, né, então cada empresa tem o seu negócio, tem o seu dia a dia, né, e elas melhores que ninguém sabem dizer como fazer o seu negócio funcionar melhor. Então a gente está em uma outra área, ou seja, como é que a gente faz o setor funcionar melhor. Porque no final do dia, né, e aí não vale só para ferrovia, vale para porto, para rodovia, qualquer negócio, né. No final do dia a gente tem que ter um negócio mais competitivo. Tem que fazer sentido, né, para o embarcador, para o dono da carga, sair do caminhão e ir para o trem. Então tem que ser mais barato, tem que ter uma qualidade de serviço melhor, tem que ser mais confiável, mais seguro,
né, tem que ser mais sustentável, uma agenda super importante nos dias de hoje, né. Então o nosso papel como associação é fazer com que esse ambiente de negócios, né, que esse ambiente setorial funcione melhor. Então, eu acho que o primeiro grande área de atuação nossa advocacy. Reforma tem que ter um ambiente tributário melhor, reforma tributária, tem que ter um melhor licenciamento ambiental, trabalho no licenciamento ambiental, a gente tem que ter um ambiente de microrregulação melhor, contratos melhores, resoluções de agência melhores, do DENIT, enfim, esse ambiente de levar, né, de fazer um convencimento, né, das necessidades do setor para ele performar melhor. Então, um primeiro papel que a NTF faz, né. O segundo papel, que eu acho que é o que se está cada vez mais forte hoje, é o papel de autorregulação, ou seja, é trazer para o próprio setor a solução desses problemas. Então, a NTF também hoje é uma entidade autorreguladora, né, a gente tem uma visão de ser uma Anbima para as ferrovias, né. Então, um mercado competitivo, um mercado super relevante para o país, mas que ele, melhor que ninguém, sabe ditar as regras operacionais do seu dia a dia. O NTF também tem um papel de autorregulador forte, né, que veio com a nova lei e vai começar a ser cada vez mais intenso, né, e aí obviamente um trabalho em conjunto, com supervisão da agência. E talvez um terceiro e último papel, que é o papel de facilitar a interlocução e a comunicação entre o nosso setor, as concessionárias, o poder público, a indústria, os investidores, esse é um locus de troca de experiência e que a gente consegue, né, trazer para a discussão alguns temas que estão mais na vanguarda, que às vezes o executivo no dia a dia da sua empresa, poxa, o cara está preocupado em vender, em operar, em construir, né? E ele não consegue tirar a cabeça para fora d'água e olhar para o horizonte, né? Então, associando um pouco desse papel também, uma espécie de think tank, alguém que consiga, né, trazer todo mundo para a mesa, né, e ajudar, né, a pensar o futuro, né? Então, acho que são as três grandes áreas de atuação que hoje a NTF tenta ajudar o setor ferroviário no Brasil. Excelente. Falando um pouquinho de investimento estrangeiro, boa parte das ferrovias, se não a totalidade, as concessões são com players nacionais, né? A gente tem a Vale, tem MRS, enfim. E assim como em outros setores, a gente pode falar de saneamento, pode falar de para ficar em transportes, pode falar de rodovias, de aeroportos. O investimento estrangeiro é fundamental para alavancar, né, e destravar o desenvolvimento das ferrovias. Vocês atuam nesse sentido também? E o que que a gente precisa melhorar enquanto país, né, enquanto setor, para atrair o capital internacional também para as ferrovias? Não, Rica, eu brinco, né, que eu como associação, eu sempre quero ter associado novo, né, então quanto mais gente vier para o mercado, isso é muito bom para a gente, né. Então, apesar de ser do mercado ferroviário brasileiro, né, ter empresas que são nacionais, existe muito capital estrangeiro nelas, né, então você vai ao float dessa empresa, das companhias abertas em bolsa, né, tem uma participação estrangeira muito forte na composição acionária, mesmo empresas que eu vejo como o Vale, como o VLI, que tem capital, né, tem players internacionais, grandes grupos internacionais nos seus blocos de controle ou como acionistas relevantes desses grupos, né. Mas eu acho que trazer mais gente para cá, trazer mais dinheiro para o Brasil, acho que é um desafio que perpassa não só ferrovias, em todos os setores, né, mas ferrovia especial, porque ferrovia é um negócio difícil. A ferrovia quebra as pessoas às vezes, né, então grandes, né, barões, né, multimilionários quebraram investindo em ferrovia, o Brasil, o Barão de Mauá, né, o doutor Lacerda de Moraes, né, mas brincadeiras à parte, porque ferrovia realmente é um negócio apaixonante, mas um negócio difícil, né, então tem que ter muita coragem para fazer ferrovia. Então quando a gente pensa em trazer mais gente para o setor, trazer mais investimento para o Brasil, é fazer um pouco do que a gente já falou um pouquinho antes, né, ter um melhor ambiente de negócio, né, é fazer a ferrovia ser um negócio mais atrativo para que esse capital venha para cá. Ou seja, as pessoas têm que acreditar no business case da ferrovia. Eu construo na ferrovia, eu vou conseguir tirar a carga do caminhão, e isso é bom porque me dá rentabilidade, e é bom para mim também porque traz um retorno social do meu investimento que muitas vezes é importante para quem está fora. É um investimento sustentável, com um baixíssimo índice de emissão de óxido de carbono, com baixo índice de acidente, ou seja, as externalidades positivas que isso traz também, acho que conversam muito, né, com a agenda parafinanceira que hoje também está na ordem do dia dos principais investidores internacionais. Então acho que o nosso papel como associação para trazer essa turma para cá, eu acho que é tornar esse ambiente de negócio cada vez mais atrativo, né, e tornar o negócio ferrovia melhor, né, para quem investe no setor. E mais do que em outros setores, a participação do público também, do poder público é essencial, dados os desafios, os riscos, os altos investimentos que você menciona.
não é um modelo de negócio que você pode soltar 100% e esperar que 100% do investimento seja feito pelo privado, né. Acho que o compartilhamento de risco é essencial, né. Exatamente. E palavras como investimento cruzado, aportes, compartilhamento de risco, ou seja, a ferrovia, acho que em todo lugar no mundo, talvez seja um dos setores que mais demanda a ideia de parceria público-privada. Porque no final do dia, né, o que as os ganhos que a ferrovia traz, para as externalidades que ela gera, são muito maiores do que o valor financeiro do projeto em si. Ou seja, o VPL, seja público-privado, do projeto de ferrovia em si, ele é muito menor do que o ganho econômico que ele traz para a sociedade, seja em redução de custo de frete, seja aumento de competitividade, giro da economia local, seja em criação de mão de obra, em redução de emissões, em preservação de, assim, todos ganham com a ferrovia, né? Por isso é tão importante a participação do setor público. Excelente. Minha última pergunta, e também é uma curiosidade sempre que eu faço uma entrevista, qual a razão, né, de você pegar um avião, vir para os Estados Unidos, participar dessa agenda do GR Club aqui? Quais os objetivos e em que medida fóruns, eventos como esse, atendem às necessidades e expectativas de players como, você, investidores, enfim? A gente às vezes perde a dimensão, né, mas o mundo é muito grande, né, e a gente fica no nosso mundinho, às vezes, o nosso país, o nosso escritório, os nossos problemas, e a gente não consegue ver a dimensão que está por fora disso. Então, vim para cá, vim para Nova York, né, sentar com a mesa de diferentes stakeholders, né, de diferentes países, né, com diferentes interesses, abre muito as possibilidades e abre muito os nossos olhares, né, para o que a gente pode fazer de melhor no Brasil. Então, ao mesmo tempo que a gente vende nosso peixe, né, a gente traz as oportunidades do Brasil, né, para um público que não nos conhece tão bem, né, mas ao mesmo tempo a gente ganha muito em conhecimento, né, muito em troca de experiência, com perspectivas que às vezes a gente não estava no nosso radar, né. O problema do outro, mas é o nosso problema, né. A solução que ele traz, a gente nunca pensou e que a gente pode fazer agora. Então eu acho que esse tipo de plataforma, né, esse tipo de encontro em um ambiente com diferentes visões é fundamental, né, para a empresa, para a associação, para o governo, para quem está aqui, é com vocês. Excelente, Davi, obrigado e sucesso.